Sejam todos bem-vindos ao Luiz Câmara Arte. Estou novamente com Vitor Augusto Xavier. Vitor já esteve aqui no Luiz Câmara Arte, mas faltava uma pessoa muito importante para Vitor, para a TVI, para a nossa cidade, que era o meu querido Ademilton Batista. Ele veio hoje com tripla função, falar sobre o programa Café com Poesia, que em breve volta ao ar aqui na TVI, falar sobre esse livro maravilhoso. Rafa, coloca na câmera fechada. Olha que bacana, Vencendo o Tempo. Amei a capa, foto de Vitor, correto? A capa, Correto. A foto de Vitor. Tive essa honra, viu? E também dar dicas de cinema. Enquanto o Café com Poesia não volta ao ar aqui na TVI, eles também vão dar dicas de cinema. Eles não, quem vai dar dicas de cinema aqui Hoje é Ademilton premiado. Batista, Rafa, Vitor já veio, a gente foi falar sobre filmes da década de 50, Filmes correto? clássicos, Hitchcock Filme... apareceu Foi década muito, de inclusive. 50 que a gente falou? Foi. A maioria dos filmes. Hitchcock, uma lista de 20 filmes. Até Frank Sinatra apareceu. Até né? Frank Sinatra, tinha que ter. Então hoje as dicas serão de Ademilton Batista. E vamos começar falando sobre, primeiro, prazer, gratidão por terem aceitado o convite. Muito obrigado pelo convite, Raquel. Sinceramente. E pela primeira vez, seu Ademilton aqui. Eu agradeço aqui a você pelo convite, realmente. Eu já estava com saudade até de a gente vir aqui para a TVI, né, para retomar essas atividades que fazem parte da nossa rotina, né? Café com Poesia e Cinema, na verdade, ele é um projeto, né? Então, como todo projeto, ele não pode morrer, né? Ele tem que dar continuidade. Com certeza. E aí a gente agora está se preparando, né, para essa nova temporada, depois dessa pandemia que aconteceu aí, para ver se a gente retoma pelo menos Vocês assim, uma pararam parte, né? de gravar quando? Foi durante a pandemia? Nós paramos de gravar antes da pandemia até, Antes 2019. da pandemia. Tive alguns problemas pessoais, eu e ele, e a gente decidiu dar esse tempo. E aí veio a pandemia e terminou Não tinha de... como voltar, Não tinha, todo não mundo tinha. em Complicado, casa. né, a questão. O Luiz Câmara Arte eu gravei de casa. Então assim, gente, Vitor não tomou a vacina ainda, porque ele ainda não tem idade para tomar a vacina. É, né? Apesar que todo mundo dá mais idade para Vitor do que ele Oh, tem. meu Deus. Eu vou surpreender o público. Quantos anos você tem, Vitor? Olha, tenho 24 anos. 24. Mas geralmente fica entre 28 e 29. Pois é, as pessoas acham pelo ar de seriedade de Vitor, sempre que ele tem mais idade. Pois é, mas não Vitor conta foi meu pra ninguém, não, aluno, hein? Vitor foi meu aluno, ginásio. Pois é, um prazer ser aluno dessa moça. E foi lá que tudo começou, né? Foi lá que a gente se conheceu e a amizade nunca Foi ali que eu acabou. comecei a fazer os meus primeiros filmes. Shintomi também estava lá, foi meu professor Shintomi também. foi para sequência, foi um projeto numa escola aqui de Pois é. Itabuna muito bacana, em que a gente assistia filmes e escrevia sobre os filmes. Colégio E aí, Divina normalmente os alunos não gostavam muito dos clássicos que eu levava. E o primeiro dia de aula de Vitor, eu acho que Vitor, não sei se estava vindo de outra escola, no primeiro dia de aula ele chegou lá e eu estava passando um filme de Akira Kurosawa. Sim, pois é, A né? turma não estava apreciando muito, mas os olhos de Vitor brilhavam. Eu falei, esse menino Mas aquele filme é extraordinário. é um bom né? apreciador do cinema, viu? Porque gostar de Akira Kurosawa naquela idade. Somos, né? Somos. E aí, realmente na um filme sequência, Vitor participou também do DVD Palco e Poesia. Pois é, Foi, me estive ajudou no na Palco e parte Poesia gráfica também. E conheci seu Ademilton aqui na TVI. Não foi aqui no Foi, programa Café foi. com Poesia que eu assistia, em que vocês falavam de literatura, liam Pois é, poemas. café com poesia e cinema, né? Na Café verdade. com Poesia e É Cinema. um nome grande, né? Mas é aquela coisa, são as nossas 3 maiores paixões, né? Café, O café, que poesia, é o café italiano. nessa ordem. Nessa hora. E às vezes Café mistura trocou também. aí. Né? Às vezes mistura também. Mas é isso, você falou sobre o programa, né? Exato. Pois é. Do retorno do programa. Nós vamos retornar muito em breve, não temos assim a data precisa ainda, mas as negociações e os planejamentos com a TV já começaram. E assim vai ser uma nova proposta, né? A gente falava muito sobre cinema estrangeiro, esses blockbusters. A ideia agora é focar no cinema regional, né? E o Não é cinema nem nacional também. nacional e regional. Isso, regional, porque aqui em Ilhéus tem muita gente que faz curta-metragem.
Na UESC tem o Cineclube também, o Salobrinho, né? Uhum. E ali eu vejo que tem muito jovem que passou pela fase que eu passei, que é a fase de necessitar de um estímulo para definir a área, né? Então, acho que merece essa atenção, né, por parte do programa e uma forma também da gente fazer amizade com todos eles. É muito difícil fazer cinema aqui na região, Sim, fazer com qualquer certeza. obra audiovisual. Algumas pessoas ainda têm essa vantagem, que é quando estão na UESC, poder utilizar toda a estrutura da UESC. Sim, os equipamentos. Então, assim, meu primeiro documentário eu fiz com toda a estrutura da UESC, de cinegrafista, de equipamento, Olha só. de edição. Então, assim, foi um processo fantástico, de muito aprendizado, que eu ficava para aprender. Mas tinha gente que fazia tudo, né? Você Sim, só sim. ia dando os comandos. E aí, quando eu saí da UESC, que eu fui fazer meu primeiro documentário fora da UESC, aí eu descobri o que significava aquele termo tirar leite de pedra. Porque era uma pessoa só para tudo. Eu né? conheci dificuldade foi quando eu saí da universidade, que o que eu fiz na universidade, eu tinha Sim, toda aquela sim. estrutura da universidade. É isso, né? E O cinema conseguir artesanal. fazer sem essa estrutura, sabe, você contando ali cada centavo, preocupado se o orçamento vai dar, e tudo assim, até a máquina para editar, para você poder instalar um programa bom, Exatamente. tem que ter um computador com uma performance boa, uma Sim, estrutura bastante boa. robusto. Tudo isso investimento, tudo isso E o dinheiro. difícil também é o apoio, né? O apoio da sociedade como um todo. Exato. A gente que não encontra isso para fazer arte, não encontra. Não é cultural aqui da região fazer cinema. Ou não faz tem por esse amor polo, à né? arte realmente, por vontade, vocação, ou a gente passa, né? Eu ainda adiante. consegui apoio da Fundação de Cultura na gestão de Ciro de Matos. Ele era um apreciador, né, do cinema, da olha. literatura. Mas assim, eram valores que não cobriam o custo Sim, do filme. sim. Mesmo assim, minha gratidão é eterna por ter conseguido. Pelo menos eu dei os passos iniciais do filme. Olha Mas é muito só. difícil. Então, você vai encontrar excelentes cineastas que conseguiram fazer excelentes obras dentro da UESC. Sim. Agora, os que sofreram foram os que fizeram fora da com nossa certeza. universidade. E tem essa estadual. galerinha que está chegando ainda, né? De 15, 16 anos, que na época eu tive essa idade. Eles estão ali assistindo o filme, querendo fazer Tem a aquilo galera ali. que não está na universidade ainda, Não né? tá na universidade. Eu tô louca Eu pra comecei assistir, antes, então. né? Quero conhecer essa galera aí. E hoje em dia, eu digo muito assim, eu estou fazendo o filme Arthur com as minhas próprias mãos. Eu sei que o cinema industrial não tem nada a ver com aquilo. Eu estou burlando assim todas as regras. Filmando com a câmera de mão e editando de forma não linear e não fazendo roteiro para algumas cenas. Acho que não vou fazer isso de novo na minha vida, né? Isso é um único projeto. Mas é uma forma de fazer. E quem sabe a gente não cria um estilo a partir disso. Para filmes de micro orçamento, né? Hoje em dia as câmeras dos celulares estão absurdas, 4K, São 2K. excelentes, exato. Então é possível fazer cinema assim com vontade e com amor ainda. Então, Mas assim, principalmente eu acho que agora, a próxima temporada aí do Café com Poesia e Cinema, além de um excelente programa de entretenimento, vai ser também uma gentileza aula. sua. Vai Os ser nossos também programas uma são. aula. Que bacana. Vou esperar ansiosamente. Você anota aí, em breve a TVI deve estar anunciando o retorno Com certeza. dessa nova temporada. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para falar sobre Vencendo o Tempo, esse livro aqui, primeiro livro do escritor Ademilton Batista, primeiro livro, não o último, tenho certeza. A gente volta no segundo bloco, não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do Luiz Câmara Arte. Estou aqui com Vitor Augusto Xavier e Ademilton Batista, apresentadores do programa Café com Poesia e Cinema, que em breve estará de volta aqui na TVI. E agora nós vamos falar sobre esse livro aqui, Vencendo o Tempo, primeiro livro do escritor Ademilton Batista. Quando nasceu esse livro? Eu acho que é a pergunta de muita gente que me conhece, mas que não sabia, na verdade, que dentro de mim existia, né? Então, na verdade, esse livro, ele surgiu, eu diria que lá na minha infância, aos 7 anos, né? Eu, sem saber, já era um poeta, digamos assim. Porque eu me fiz a primeira pergunta na frente da casa do meu pai, quando a minha consciência chegou aos 7 anos, eu me perguntei, quem sou eu?
e o que eu vim fazer aqui. Gente, crise existencial aos 7 anos, nossa. Então eu Aos me fiz 7 essa anos. pergunta. E essa pergunta me perseguiu durante a minha vida inteira, né? Só que o que aconteceu? Na adolescência, eu comecei a escrever. Sem saber, eu comecei a escrever. Comecei a fazer diário, as primeiras rimas, até na escola mesmo. E isso foi adormecendo. Eu fui fazendo e fui adormecendo. E quando eu comecei a trabalhar, aos 19 anos, assim, foi um tempo praticamente que parou em relação a essa arte, né? E eu lia muito também, mas não assim, não tinha muito tempo para escrever, porque eu lia mais a parte técnica da coisa, porque eu fui bancário durante 10 anos. E aí lá em 89, eu fiz minha primeira mudança, foi para aqui, que eu vim para cá. Larguei tudo lá, porque algo dentro de mim, assim, me dizia que não era aquilo, né? Eu não me sentia feliz, na verdade, eu não me sentia preenchido, digamos assim. E aí em 89 eu fiz a mudança aqui para Itabuna, para trabalhar com o meu sogro. E fiz assim, começou uma nova etapa da minha vida, né? E eu comecei, inclusive, fiz um texto, né, que está aí no livro, Essência do Ser. Que esse texto foi o primeiro texto aqui em Itabuna. E eu escrevi ele no dia 12 de abril Olha, de a gente não tinha 1989. falado, mas eu tinha lido, Você tinha tinha lido gostado ele? Pois é. muito, vou achar ele. Então, esse Olha aí. texto, ele foi o primeiro que eu fiz aqui em Itabuna. E assim, eu comecei a escrever outros trabalhos também, mas fui deixando. E passei também, como todo esse período da minha vida, adormeci novamente para essa arte. E só fui me reabilitar nesse sentido. Um belo dia, né, que a gente fez uma viagem lá para Maceió e começou a ideia que Vitor teve em relação ao filme. Que tal da gente fazer um filme? De fazer um filme, do nada assim surgiu a ideia. Tá bom. Aí estava com câmera, né, as máquinas fotográficas, e começamos a fazer as primeiras filmagens ali, lá em Maceió. E aí, o que aconteceu? Veja só a ironia do destino, né? E eu comecei a fazer alguns pequenos textos, visando uma cena aqui, uma cena ali, e fui retocando meus poemas, né? E dali, simplesmente, abriu as janelas, né? As janelas poéticas, que eu comecei a escrever realmente. Descobriu aquele garotinho de 7 anos. E né? aí começou a vir as memórias dos 7 anos. Quem sou eu que eu vim fazer aqui? E comecei a escrever, não parei mais. E quando foi um belo dia, que o texto, inclusive, ele está aí, é o chamado espelho, que ele faz parte da orelha aqui, né? Então, eu me vi fazendo a minha barba, e aí eu não gostei da minha imagem, que estava ali refletindo para mim, né? Então eu olhei para ele assim, disse, você não sou eu. E está na hora, isso é o pensamento, Segunda crise né? existencial. Isso é o pensamento. Está na hora de você ficar e eu sair. Eu não posso mais aceitar isto. E aí eu comecei a me remodelar, né? Em pensamentos, em tudo na minha vida. E daí começou, eu criei esse texto, inclusive, que ele está também em acervo lá numa academia lá paulista, lá da cidade de Salto. Participei de um concurso, inclusive. Fui assim selecionado e ficou em arquivo, em acervo no caso, né? E assim, eu comecei a escrever e não parei mais. A verdade é esta. E esse livro aqui, na verdade, Vencendo o Tempo, ele também leva o título de um poema mesmo, meu, que está aí. Inclusive esse poema foi selecionado em um concurso nacional pela editora Vivara. Eu participei com mais de quase 4.000 pessoas e fui selecionado até, para minha surpresa, eu perguntei para eles, a direção, e eles me responderam simplesmente que eu fiquei na posição mais ou menos de 70 e poucos. Dos 100 primeiros, que foram 250 que foram selecionados. Ou seja, de 4.000, eu ser selecionado entre os 100 dos 250, para mim foi uma glória, né? E assim, eu fui escrevendo, primeiramente passei para o Facebook, eu ia escrevendo e jogando lá no Facebook,
até hoje no Facebook, me manda textos meus do passado. Hoje mesmo eu estava refazendo um aqui, que eu escrevi lá em 2018, né? Que ele, inclusive, o título dele, A Roupa do Amor, porque eu falo de amor, né? E aqui nesse texto, inclusive, eu digo assim, a roupa do amor. Tenho 6 tipos de roupas, uma para cada parte do meu corpo. A que mais uso, guarda o meu coração, a roupa do amor. Porque a roupa do amor nunca me deixará despido. E aí eu resolvi trazer isso aqui, não, eu vou trazer porque, né, já que eu estou falando de amor. Vou me vestir da roupa do amor. A roupa do Nunca amor. me deixará despido. E o amor... Uma indumentária bem especial essa. Quando eu começo a falar assim, me empolgo e continuo, né? Então veja só, a roupa do amor. O que é o amor, né? O amor, na verdade, é um sentimento que muitas vezes as pessoas confundem, né? Amor pensa logo em sexo. Não, não é sexo. O amor ele tem várias ramificações, né? Ele tem assim várias facetas que você pode amar. O coração ele é grande quando você ama. Então você abre um leque de perspectiva muito grande na sua vida. Você começa a ver a vida de maneira diferente. Isso porque você pode amar sua mãe, você pode amar seu pai, pode amar seu marido, você pode amar quem você quiser. Mas eu estou falando de um amor que vai muito mais além disso tudo aí, que transporta a gente desse mundo para um mundo que a gente às vezes não sabe nem que ele existe. Mas existe, ele está lá. Mas como você chegar até ele? Sintonia. A sintonia nos leva a qualquer lugar. E o amor nos faz sonhar. O amor faz a gente refletir, a gente ser algo mais. Uma pessoa mais forte, né? E foi o amor, esse amor que eu estou aqui citando, que me resgatou desse mundo lá no espelho. Por que isso? Eu me sentia infeliz, não era preenchido. Que o ano amor ele me foi preencheu. Esse ano do espelho, você se recorda? Esse ano do espelho, eu diria a você que foi nesse meado de mais ou menos 2014 para 2015. Então esse novo Adenilton tem 7 anos. Aproximadamente, 6, 7 7 anos. aninhos. É a idade do filme, né? A idade. Eu tenho assim vários textos. Na verdade, eu tenho um trabalho assim, um acervo. Eu estava até mostrando a Vitor. Não é que eu tenha pretensão, assim, claro. Eu espero viver até os 100 anos para concluir minha obra, né? Mas eu tenho textos que daria hoje. Eu estipulei uma meta de 10 livros para minha vida, de fazer pelo menos 2 a cada ano. A cada ano eu fazer 2, né? Produzir 2. Então esses textos já tem aí, eu diria que para mais de 3.000 textos, que daria uma obra aí de 20, talvez 20 ou 30 volumes. Considerando assim que um livro médio, né, de 100 páginas, aí foge até do controle, digamos assim. Eu já estou inclusive selecionando já textos para o meu segundo livro, já tem mais ou menos 130 páginas, eu já conferi essa semana, inclusive, que vai se chamar O Meu Céu, inclusive. Meu céu. O Meu Inclusive, Céu. vou te Vai ser mandar o meu a foto. céu. Adorei. Se quiser o passar aí a título. foto. Pronto. E aí- Segue esse padrão da silhueta, né? Pronto. A Isso. trilogia das silhuetas. E esse livro foi assim um sufoco para a gente selecionar os textos. Eu separei assim os 300 que eu achei que poderia jogar. Isso por quê? Porque está toda a minha obra aí. Porque eu não escrevo só poemas, eu escrevo contos, eu escrevo sonetos. Eu escrevo assim, eu estou escrevendo um romance também, tem umas 50 páginas ainda aí, mas Tá em parei, processo, né? Está parado, mas é um processo ainda pretendo concluir, mas ele eu deixei por último, digamos assim. Eu vou lançar esses livros todos no mercado e esse livro ele tem assim uma coletânea de todos esses meus trabalhos, né? Que vai de poemas até aldravias, que são estilos literários, né? Eu já tenho alguns poemas, alguns sonetos, inclusive poemas, alguns sonetos, que estão aí, né? Me parece que de 5, eu separei assim 5 de cada obra, para poder aparecer. Inclusive delas aí tem textos premiados. Tem o soneto Infância, que participei de um projeto em Salvador, na Poesia nas Árvores, né?
Eu tenho textos, inclusive, de contos, que estão lá no capítulo final, que foram selecionados, inclusive, já em concurso, aí afora. Porque esse trabalho que eu estou fazendo, na verdade, desde 2012, que eu desenvolvo esse trabalho, tem textos aí já, eu diria que Espanha, Itália, Portugal mesmo, entendeu? Espanha, recentemente, foi condecorado, inclusive, embaixador da língua espanhola, imagina, eu não mal sei falar o espanhol direito. Mas isso por quê? Porque eu traduzia meus textos em espanhol e francês e italiano. E com isso aprendi algumas coisas, algumas palavrinhas ali, aí foi começando a traduzir, inclusive, eu me arrisquei até no projeto da rádio, né? Eu cantava em italiano, algumas músicas em italiano. Francês não me atrevi, não. Os famosos karaokês da rádio, né? Mas assim, interatividade, né, em relação a essa parte artística também. Eu trouxe até aqui essas músicas, mas eu acho que não vou cantar aqui, não me atrevi, não, então pode desligar as Não, vai ter que cantar agora. Agora vai ter que cantar, mas antes disso, deixa eu ler o Espelho. Pode ler. Que foi esse poema transformador, né? Espelho amigo, venho despedir-me, agradecer-te e cumprimentá-lo, por ter sido eu tanto tempo, a metade do que eu era antes. Olho-te daqui e não me vejo mais, somente tu que estás aí. Por isso sigo, deixo contigo o passado que fui, dele nada posso levar. Desse lado não devo mais estar, tornou-se pequeno para nós dois. Há tempos tu fostes meu amigo, o abrigo que eu precisava, até o despertar. Do lado que estou agora, serei um explorador de mim mesmo. Seguirei sozinho. Deixou muito bacana. O espelho, né? Porque é uma sensação de... tem uma gratidão aí nesse processo, né? Sim. Porque assim, esse é o momento que eu estou pronto. Não estou zangado por ter ficado aqui até agora. Porque essa pessoa que eu sou hoje, talvez tenha sido construída durante esse processo. Durante a vida, junto com contigo. certeza. Enfim, daí eu faria 1 milhão de interpretações. Eu acho curioso a reação de cada pessoa, né? De cada Quando pessoa. eu estava olhando para ela assim, e ela falando sobre a interpretação que ela teve, e é justamente isso. São dois personagens ali, né? Um precisou do outro por um tempo. Por um tempo, exato. Não é que foi ruim. E se despediram. Foi bom enquanto tinha que ser. Mas uma relação chega de parceria, mas cada um teve que seguir o seu caminho. Acho que todos os relacionamentos deveriam ser assim. Inclusive, eu tive o prazer de... Como um espelho. Como esse relacionamento dele com o espelho que está aqui nesse poema. Com o alter ego dele, né? Na verdade, eu sempre converso, né, comigo mesmo. Porque quem de nós o que seria de nós se não fosse nós mesmos? Eu acho que, eu penso assim, né? Tudo começa da gente para fora, não de fora para nós. Eu tenho um texto interessante, eu trouxe até ele aqui também, que eu falo assim, eu mesmo em mim, né? O que é que você busca? Você busca felicidade, você busca paz, né? Há uma convivência pacífica com as pessoas. Mas como você fazer isso se você está em guerra com você mesma? Você sai de você para lá, você vai brigar, você vai discutir, você vai ser um eterno infeliz. E aí onde está o seu amor próprio, né? Então, se você tem amor próprio no coração e você está feliz, você não pode fazer guerra de maneira nenhuma, não tem como você fazer guerra. E eu passei assim, durante a minha vida, em alguns momentos, que eu tive que conviver com essa pessoa que eu estou falando aqui. Porque eu passei assim, foram dramas na vida, não adianta não vou contar aqui, porque senão daria uma nova história. Mas me mostrou assim, resignação diante da vida e experimentar a cada momento que iria se proceder dali para frente. Era um desafio, porque a vida é um desafio. Vocês já viram que foi um livro escrito com a alma, com o coração, com a alma. Com lágrimas, né? Com lágrimas e sorrisos. E você me permite a palavra, pai? Pode. Eu tive uma perspectiva de filho, enquanto ele produzia isso, que eu coloquei aí no prefácio, que é justamente essa questão de como é que um filho vê o pai
transitar de uma personalidade que eu via que ele estava infeliz, com depressão, né? Que ele passou por esse processo depressivo, e ele conseguir, sem psicólogo, sem antidepressivo, sem nada, simplesmente dar a volta por cima através da literatura. Através da literatura. Algo que ele não teve tanto acesso na vida. Algo que ele está tendo agora, conhecendo autores, conhecendo obras. Então, basicamente, ele fez poesia do nada mesmo, da pura... Estava dentro dele. É aquela coisa, né? A gente acha que para filosofar ou para poetizar a gente precisa de uma fazer grande uma bagagem, faculdade, um PhD, ou ser uma pessoa extremamente culta. Mas ele conseguiu isso simplesmente contemplando a natureza e o interior dele também, que estava ali machucado, e ele conseguiu contornar a situação. Então, no prefácio eu falo muito sobre isso, é o ponto de vista do filho. Porque para mim foi meio que traumático essa transição, né? Não é fácil, né? Um pai que você já tinha pensou? uma vida inteira, de Pois repente tem esse momento aí da transformação, do renascimento. E ele sempre fala que através desse filme eu impulsionei esse renascimento. Então eu fico extremamente honrado, assim. Em 2014, logo depois que a gente começou a fazer o filme, ele começou a escrever esse projeto. E eu lembro que ele carregava com ele 3 ou 4 daqueles caderninhos, né, de É porque eu fazia dos cadernos. Carregava para tudo quanto é canto. Xadrez. Quem digitou foi você? Eu tive o prazer de digitar. A gente fez no próprio, né, no Microsoft Word lá em casa, regado a muito café, muita conversa. O editor que fez isso, inclusive, ele estava sempre ali do lado e tal, a capa, ele deixou que eu tomasse a frente do design, da fotografia. Então, assim, foi uma coisa feita para a família, pela família, sabe? Muito orgânico. Então, na introdução também, ele sempre me perguntou, filho, o que é que eu coloco aqui nessa parte, por exemplo? Aí eu dava uma sugestão, ele ia lá, escrevia, aí o editor cortava os errinhos, né? Mas é isso, eu acho que o vencer o tempo é isso, você não precisa ser rico, ou ter bens, ou fazer milhares de faculdades, mas você precisa ser uma pessoa que veja que está vivo, em primeiro lugar, é digno por estar vivo e não fazer mal a ninguém, mas que precisa de uma manutenção, precisa de Que quer viver ainda mais. Exato. Mas não quer Mudança de viver qualquer paradigma. vida, quer viver com plenitude. Exato. E para viver com plenitude, você sabe que a gente precisa burlar paradigmas. Né? E tem que ser quem se é. Na minha capa, esse livro aqui é o meu livro do autor, digamos assim. Aqui eu digo aqui, vencer o tempo é romper barreiras do imediato, é recolher o passado e alinhar-se ao futuro, reconstruindo assim o seu novo presente. Esse poema vai constar no próximo livro, claro, né? Ele não está aí. E Vitor falou, é interessante, Vitor falou aí do filme, e tem o meu primeiro texto que eu escrevi para o filme. Ele está aí nesse livro, que chama-se Verdades de um Tempo, né? Que quando ele leu, não tinha nada a ver com o que ele interpretou. Eu sei que ele foi lá tem isso também, no né? fim da galáxia e voltou com uma filosofia assim, que eu fiquei assim, poxa, eu não pensei que meu texto iria causar tanto mas é isso, o fervor, autor assim. escreve com intenção, aí E a o coisa ganha público- vida própria. Mas é né? isso que é o A questão livro. da O livro é interpretação, isso. isso que é a parte mais fascinante da coisa. Ele tem Você esse vê a poder. coisa caminhando Com certeza. e cada pessoa recebendo aquilo Sim. com o E seu aí você olhar vê e que com a sua funciona, alma. né? Por funcionar, você fica feliz. E aí tem um texto, inclusive, Vitor, se você quiser ler. No Café com Poesia e Cinema a gente sempre fazia isso, O que, né? o que Eu ia citar um pouquinho. encabeça, né, o Vencendo o Tempo, é um texto que, inclusive, ele deve estar aí no capítulo 3, se não me engano. São que tantas aqui- poesias, né? Não, vamos deixar para ler no terceiro bloco, Claro. porque esse bloco Pode a gente ser. já Perfeito. já está com o Vixe, tempo já final. extrapolamos o E tempo aí a ali. gente fica no terceiro bloco com esse texto, você vai dar dica de um filme e você vai cantar. Combinado? Meu Deus. Já anunciei, para não perder a Mas vai ter audiência que do localizar terceiro então a bloco. trilha sonora lá que eu me inspirei na música. Ok, então a gente vai para o intervalo comercial e a gente volta no minuto. Voltamos com o terceiro bloco do Luiz Câmara Arte. E agora, nesse terceiro bloco, com o tempo apertadíssimo,
Ademilton tinha preparado uma lista de filmes para indicar para vocês. Acho que só vai dar tempo citar o nome dos filmes. Não sei se você sabe de cabeça. Com certeza. Não vai dar tempo falar sobre eles hoje, mas a gente fica de remarcar para você vir aqui falar detalhadamente sobre eles. Com todo prazer. Mas assim, filmes que você indica que as pessoas precisam assistir. A lista dele tá fantástica, gente. Vá. Olha, tem o Voo. O Voo. O Voo. Em algum lugar do passado. Em algum lugar do passado. Muito bom. É porque a lista ficou no telefone de Vitor. Mas em algum lugar do passado. Deixa eu O dar Alto uma da olhadinha. Compadecida. O Alto da Compadecida, clássico. Veja, Janela Indiscreta, né? De Muito bom, Alfred Hitchcock. Adoro esse aí. Fantástico. Aí tem um que eu não botei, Central do Brasil, que é muito bom Central do Brasil, também. muito bom. Tem mais uns filmes Fernanda bons aqui na sua Montenegro. lista, vê se você lembra. O problema é eu lembrar. Tem um que se passa no espaço. O espaço, assim, Interestelar, tem Gravidade, né? Tem Gravidade, Eu Interestelar tô dando uma também. dica de um filme da sua lista. Ah, sim, Perfume de Mulher. Como é que eu esqueci? A cena Como é que eu do Que horror tango. isso. Perfume de Mulher. Para mim é um clássico. Fantástico, Funcionou a gente. dica, Perfume funcionou. de mulher, muito bom. A dica funcionou. bom. Funcionou. Muito bom. Você vê que ele Vocês pegou. precisam assistir. E o outro que você falou do espaço não é Interestelar, é um outro filme fantástico. Com Sandra Bullock. Aham. Sandra... E George Sandra Clooney. Bullock. Johnny... Não, eu lembro. Eu tô lembrando o nome. Gravidade. Gravidade. meu Deus. Gravidade. Ah, eu sou ruim de memória aí. Gravidade. Excelente lista, gente. Em algum lugar do passado, Perfume de Mulher, Gravidade. Ah, faltou um que eu adoro. Muito bom, muito bom. Vou dar uma dica. Passado e... Em algum lugar do passado, você já falou? Não. Tem dois filmes. Você gosta de filmes com essa coisa do tempo. Gosto. É porque é vencer do Duas tempo, né? Eu pessoas que escrevo se sobre o amam tempo. estão em Ah, tempos sim. diferentes. Parece muito com Em Algum Lugar do Passado, mas é uma distância Vou dar menor uma de dica, tempo. uma dica também. Keanu Reeves e Sandra Bullock juntos. A Casa... Ah, sim, A Casa A do Lago. Casa do Lago. Esse filme Muito bom. eu já assisti umas 3 Eu vezes. adoro esse filme. Muito Eu já bom. assisti umas 3 vezes e eu quero assistir de novo. E meio que ele Eu não faz gosto. sentido, né? Mas ao mesmo tempo ele é romântico, é poético. Não, mas eu acho assim, torna a coisa possível, né? O que não Sim. acontece em algum lugar do passado, que é uma distância de tempo muito grande. Não tem como se explicar. A Casa aquilo do ali. Lago ali, de alguma forma, eles conseguem É o elo, ajustar. na verdade. É o elo Acho do... muito bom. Esse adjetivo, assim, é o elo do tempo entre os dois ali, né? E a gente disse que a gente não ia falar dos filmes, mas a gente não aguenta. E sem contar com a trilha, Tem né? problema, não. A trilha sonora que é maravilhosa. Maravilhosa. ali. O texto, dá tempo, lembra? Rapidinho, Dá Vitor? tempo aí, Rafa? Vamos lá. Só faça ali. Olha, eu vou ler aqui o texto a poesia que intitula o livro, tá? Vencendo o Tempo. Vencendo o tempo. Tempo que tirou minhas lágrimas em dias tristes. Acalentou as noites nos dias de chuvas. Iluminou meus sorrisos nos dias de lua e de sol. Tempo que roubou a infância, amadureceu meu corpo antes que minha mente acordasse do sono profundo. Emudeceu meus sonhos, não deixando eles tomarem vida, tornando minha alma vulnerável ao mundo. Tempo, terás espaços entre os anos, verás rugas chegar e mudar a minha face. Mas, diante de mim, não verás a minha mente se perder, nem o coração envelhecer. Estarás nos meus sonhos, terás o teu prazer, mas, dentro deles, o que tu verás será a tua perda de tempo, por não me ver sofrer, nem me esconder de você. Esse poema foi premiado no Concurso Nacional Novos Poetas em 2017. Está no livro Vencendo o Tempo. Vamos cantar para terminar? Coloca aí nosso Eu acompanhamento. espero, vou pagar esse mico aqui, né? Meu Deus, vamos lá. O poeta vai Nosso cantar programa o mais karaokezinho. artístico, cinema, literatura e música, tudo num programa só. Vou colocar percussão. Lembrando que esse aqui é um poema que eu criei, eu me inspirei na instrumental dessa música, que se chama O Sol é Mil, apesar de que eu canto também italiano, mas não vou me atrever a fazer isso. Vou cantar na minha versão Na mesmo sua aqui. versão. Vai lá, Vitor. Vamos lá, começando o instrumental. Bela é a noite, junto à minha pequena,
ver-te serena na minha presença, com a brisa fresca, tudo é uma festa. A noite é bela quando estou com ela. Amar você é ver o sol, sente você é ter o céu, o sol na tua face. Deixa belo o teu olhar. O inverno chega, traz consigo a neve, faz da noite calma uma melancolia. E na tristeza olho as aves no céu. Contigo eu sinto toda a minha alegria. Não vou sentir o dia frio. Estás comigo, a luz do sol. Você é o meu sol, a luz do dia, do meu viver. O inverno chega, traz consigo a neve, faz da noite calma uma melancolia. E na tristeza, olha as aves no céu. Contigo eu sinto toda a minha alegria. Lá, lá, lá. Não vou sentir o dia frio. Estás comigo, a luz do sol. Você é o meu sol, a luz do dia, do meu viver. Você é o meu sol, a luz do dia, do meu viver. É mole? Tem Karaokê que gravar. no Tem Luiz que Câmara. gravar. Desculpem, Tem que gravar. desculpem o mico, né? Não. Mas eu fui convidado aqui, não poderia deixar poderia de atender o recusar. pedido. Cantou bem até, viu? Cantou bem, tem É. que gravar. Obrigado. Menino. Bora reservar o estúdio. Gratidão, Admilton. Gratidão, Vitor. Vamos Prazer estar encerrar aqui. mais um Luiz Câmara Arte. Lembre-se sempre, assista bons filmes, olha as dicas. Leia boas poesias. Leia bons livros. De preferência, ó. Ouça boa Vencendo o música. tempo, né? Teve tudo aqui hoje, eu acho. Filmes, livros, música. Cuide do planeta, da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Acompanhe o Luiz Câmara Arte. Seja feliz. Beijos. Até mais. Beijo a todos. Até mais.